péssimo momento, galera. Péssimo, tá? Agora a Chinela vai cantar aqui, hein? A Chinela vai cantar hoje. Porque é o seguinte, galera. A gente lançou o vídeo destacando aquela lacrada pontual que aconteceu no filme do Exorcista ou Devoto, que pra mim deveria se chamar Exorcista a Vergonha, não Exorcista o Devoto, né? Mas tudo bem. Aquele ponto a gente vai deixar bem explicadinho aqui nesse vídeo, galera. Que assim, pra gente poder falar do Exorcista, vocês que já acompanham bastante a gente aqui de forma assídua, eu agradeço muito vocês por isso, essa audiência incrível, vocês são fantásticos. Óbvio que a gente teria que assistir o filme. E o gênero do terror, principalmente este terror mais espiritual, ele nunca foi o gênero primário da linhagem geek, né? Só que acabou que caiu no colo, né? Caiu no colo, porque onde tem a lacrate, terá a linhagem geek. E aí, eu cheguei pro André, eu falei, André, a gente tem que assistir esse filme, sabe? A gente precisa assistir esse filme pra ter autoridade pra vir aqui e dar a nossa crítica. Porque às vezes ele poderia ser bom, certo? Mas antes de assistir o filme, o que a gente fez? A gente assistiu O Exorcista Clássico de 1973. Quem acompanha a gente no Instagram viu que eu fiz algumas postagens assistindo. Comecei assistindo com medo e terminei maravilhado com o filme, sabe? Eu tinha visto muito mal e porcamente na minha infância, porque eu tinha medo mesmo, nem assimilei nada. E o olhar que eu assisti esse filme do Exorcista de 1973, eu fiquei extremamente encantado com o filme, tá? Como obra cinematográfica, é um filme excelente. E aí, a gente foi assistir o Devoto. Se preparem, porque eu elenquei aqui 7 vergonhas que este filme do Exorcista tem, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso nesse vídeo. O gênero de terror não é o gênero que a gente... não é o nosso gênero favorito, mas de vez em quando é bom você quebrar algumas bolhas e é bom você ver o que tá acontecendo, o que estão fazendo. Sair da zona de conforto, né? É bom. Eu não gosto muito desse zona de conforto porque eu lutei muito pra chegar na minha zona de conforto e não querer sair. Eu tenho esse direito. Mas o negócio é o seguinte... A gente se aventurou aqui a assistir um filme diferente pra trazer pra vocês, de pessoas diferentes também, sair da linha aqui, da linhagem. E é um filme ruim, hein? Olha, é um filme cheio de simbolismo, é um filme cheio de intenção, que não deixa a intenção clara, mas a gente que tá assistindo, a gente que tá no meio do universo cinematográfico, a gente acaba percebendo a real intenção do filme, mas que o filme, ele tem essa intenção, mas ao mesmo tempo tem medo. Ele fala assim, ó, eu quero muito fazer isso aqui, só que eu tenho medo. E a gente vai falar sobre o que é nessa crítica, além de todos os outros pontos, mas assim, nem se compara com o primeiro. O primeiro é o grande pai, né? O primeiro Exorcista de 1973 é o grande pai desse gênero de exorcismo, né? De todo esse interesse que gerou pelo grande público. E que tem filhos até hoje, né? Nós temos filmes de demônios, exorcistas, até hoje. Só que tem algumas diferenças, né? Principalmente diferenças culturais de 73 para agora. É até interessante você, que é fã do primeiro, entender o ano que foi feito e entender como que tava a cultura. É muito legal você pegar um paralelo disso com o novo. Porque só isso responde muita coisa. A gente vai falar bastante desse filme por aqui. Assim, galera, se você perguntasse pra mim qual é o sentimento que eu tive quando eu saí do cinema, eu falaria pra você assim, sem pensar vergonha, tá? É vergonhoso esse filme, tá? É vergonhoso, ainda mais porque o que a gente assistiu, o clássico, tava muito fresco na nossa mente, mas muito fresco. Assim, quando você vai assistir um filme de terror, seja ele qual for a temática do terror, se é aquele terror slasher, se é o terror espiritual, se é um terror mais macabro, um terror de monstro, um terror mais sanguinário, você quer sentir aquele desconforto, você quer sentir medo, você quer exigir da sua sensibilidade o máximo possível. Porque quando você se propõe a assistir um filme de terror, o próprio nome
nome já diz, você vai ficar alerta o filme inteiro. Agora, quando você vai assistir um filme de terror que é uma sequência, você espera tudo isso, mas acima de tudo você espera respeito. E a gente bate muito forte nessa tecla. Respeito, principalmente quando você fala de uma sequência. Seja de filme de super-herói, de filme de ação, qualquer tipo. Você precisa de respeito. E respeito nesse filme é o que não tem. A gente separou 7 vergonhas desse filme e a gente vai trazer neste vídeo de hoje, tá? Primeiro se inscreve no canal, dá um CCC e seja membro da Linhagem. Vá na loja da Linhagem e adquira as suas camisas. Está chegando o Natal, pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Se você ainda não conhece o nosso site, linhagemgeek.com.br, todas as notícias do universo da cultura pop estão lá no nosso site. Recado rápido pra você que precise de dinheiro. Tom Dimas é um parceiro do canal e ele desenvolveu várias estratégias que te ajudam a fazer renda extra. Vou deixar no primeiro comentário fixado o WhatsApp direto do Tom Dimas. Chama ele, troca uma ideia com ele sem compromisso e se você realmente estiver precisando, ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. E a gente vai dar um grande desconto pra você, R$200 de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70. Você precisa se apressar e falar inglês, porque já estamos no final do ano, tem muita gente passando na sua frente. O link, novamente, na descrição. Comece a falar inglês. A nossa resenha, galera, primeiro começa sem spoiler, tá? Depois a gente vai falar com spoiler, que pra apresentar 6 das 7 vergonhas, a gente vai ter que conversar sobre spoiler, beleza? Lembrando que discordar nunca será ofensa, né? Então se você amou o filme como a esposa do André, minha cunhada amou. Ela gostou muito do filme. Não tem problema nenhum, a gente veio até trocando ideia no carro, sabe? Ela falou, meu, gostei, 7,5 ela deu, né? Deu 7,5, tranquilo, entendeu? Tranquilaço, e a gente conviveu aqui numa boa. Ela tá até aqui olhando pra gente e rindo, então tá suave, tá? A vida, ela é assim. Só que aqui é diferente, aqui é linhagem, né? Aqui é linhagem. Então assim, vamos pra primeira vergonha. Primeira vergonha se chama David Gordon Green, tá? Este sujeito, galera, é o sujeito que destruiu Halloween, o filme né? do Halloween. É isso aí. Então, você já percebe que existe um histórico. O que ele fez com o Halloween? Ele pegou, rebootou tudo, depois do primeiro Halloween de 78, que tiveram 300 mil Halloweens, 2, 3, 4, 20. O 20, o Halloween ressurge. O reality show. Exatamente, exatamente. E aí o que ele fez? Ele rebootou tudo e aí ele começou a contar a história a partir do primeiro. O primeiro Halloween de 2018 a gente gostou bastante. Excelente o primeiro. É muito bom, só que a queda, ela é brutal. Tanto é que o 2, o roteiro é péssimo, mas o desempenho do Michael Myers, ele é interessante. E o 3, ele destrói. O 3 ele pega o 1 e o 2, amassa e joga na lata do lixo. Porque você fazer uma passagem de bastão num filme que fecha uma trilogia pra um moleque que ninguém conhece e deixar o Michael Myers morando num esgoto é não ter o mínimo de respeito com a história do Michael Myers. Como que um cara que faz isso com o Michael Myers iria respeitar o Exorcista? Então aqui no Exorcista acontece a mesma coisa. Nós sabemos que depois do Exorcista de 73 tem o 2, tem o 3 e tem outros Exorcistas. Só que eles fizeram a mesma coisa, rebootaram tudo. E esta história, ela é contada a partir do primeiro de 73. Só que diferentemente do que ele fez no Halloween, que ele acertou no primeiro pós 78, esse aqui ele já destruiu na largada. Na largada. Porque ele, além de ser o diretor, ele assina o roteiro junto com mais 80 pessoas. E aí, galera, é uma aula de direção podre, decisões horrorosas e escolhas que destroem a história do primeiro, principalmente pela falta de respeito e necessidade de lacrar. Eu não lembro qual filme foi que a gente trouxe muitos filmes esse ano de crítica, mas eu não lembro o filme que ele é muito parecido com esse. O começo desse filme ele é interessante, ele começa linear. Ele começa contando a história, apresentando os personagens, desenvolvendo até de certa forma interessante os personagens. Do meio pro final, qual foi aquela crítica que eu falei? Que parece que um cara escreveu o roteiro
E depois, no dia seguinte, veio outra pessoa reescrevendo o filme inteiro. Eu esqueci Besouro esse filme. Azul. Exatamente. Ele é igual. Esse filme é igualzinho o Besouro Azul, cara. Ele é igualzinho. Ele começa. São 4 roteiristas. Ele começa certinho, contando a história do pai, da filha, da amiguinha. Aprofundando. Do interesse, né? A parte da mãe já é muito básico, né? No começo. Mas tudo bem, a gente releva. Mas tem uma coisa que a minha esposa falou que eu prestei muita atenção. Ela gosta muito de filmes de terror. Ela tem o canal Caixa de Pandora que traz casos de assassinos, essas coisas, né? Ela gosta bastante do tema. Sabe, ela me chamou uma frase, isso tô falando de uma fã, tá? Ela me falou uma frase que chamou muita atenção. Pra um filme de terror tá bom. Ou seja, os filmes de terror hoje, eles se acostumaram a ser medíocres. Então assim, pra tomar um sustinho, é isso que virou o filme de terror. Me deu um sustinho aqui, tá ótimo, não precisa ter história boa. É só me divertir um pouquinho e acabou. Aqui não, você precisa contar uma história decente. Porque tem gente pagando ingresso e principalmente quando você se propõe a fazer uma sequência direta do Exorcista, que é um clássico do cinema e dos filmes de terror. Então, voltando ao diretor, o começo, do meio pro final é outra pessoa. Sei lá, é uma criança de 13 anos que escreveu. Porque é uma bagunça. A partir do momento que entra, eu já posso até entrar, depois você pode chamar essa vergonha número 2. A partir do momento que entra a Ellen Burstyn, o negócio... Sabe aquele meme do cavalo? Que tem um cavalo desenhado em 3 partes. O cavalo bom, aí ele vai ficando um palitinho, um cavalo ridículo. É isso aqui que acontece. A partir do momento que entra a Ellen Burstyn do filme, o filme, eu não sei, o filme ele escolhe as piores opções possíveis, as piores decisões possíveis, e é uma atrapalhada que eu vou chegar nessa parte do Trapalhões em breve. Assim, galera, o Exorcista, o primeiro, não tem nenhum jumpscare, nenhum. O terror do primeiro é visual. Né? Fora o demôniozinho o Jequiti. Esse demôniozinho o demôniozinho Jequiti é fogo. Na cozinha, né? Na cozinha ali, mas não é, eu nem considero jumpscare ali, porque ele não aparece e vem a trilha matando em cima. Porque o que acontece? O jumpscare é visual com áudio. É visual com áudio. Então é assim, é um corte, eu tô olhando pra cá, aí eu olho pra lá. Quando eu olho pra cá, pum, aparece o André aqui na minha frente com a trilha. Pra pontuar o jumpscare. No primeiro, o terror é totalmente visual. É um terror de situação do corpo. É excelente. Aqui, o filme tenta te assustar nesses jumpscares, sabe? Aí você olha, a menina tá ali. Aí volta pra mim conversando com o André. Aí apaga a luz. Ela tá na tua cara. Aí apaga a luz, ela aparece do lado. Isso daí não é Exorcista, cara. Isso não é Exorcista. É o sustinho teleporte. Esses sustinhos aí é susto desses filminhos mequetrefe de terror. A gente tá falando de Exorcista. Vamos aqui pra vergonha número 2. Vergonha número 2, já entrando, obviamente, tá? A partir de agora, galera, é só conta e risco, tá? Tem spoiler aqui, beleza? Vergonha número 2 se chama Chris MacNeil, tá? Porque a personagem que tem aquela lembrança, tal, é completamente destruída, tá? É destruída, ela é colocada ali, primeiro, pra lacrar. Essa parte da lacração a gente vai entrar depois, mas ela é colocada ali pra fazer a validação de lacração ali. E essa validação de lacração, ela diz muito em relação ao respeito para com o primeiro filme, tá? Mas primeiro, vamos falar... ela tá com 90 anos, gente. A Chris MacNeil, Ellen Burstyn, ela tá com 90 anos. Você coloca ela com uma... Que autoridade ela tem espiritual pra resolver qualquer tipo de problema em relação ao exorcismo. Ela escreveu um livro sobre a situação que ela viveu ali com a Regan e só. Ela não ficou exorcizando pelo mundo, ela não virou freira, não virou nada. Ela simplesmente mora em casa, numa casa que nem a filha dela quer saber dela. Isso daí também foi ridículo. Você colocar a Regan não querendo saber da mãe. Só porque ela fez o livro. Porque a mãe publicou o livro. Isso é ridículo, falta de respeito com o primeiro. E aí, você dá um poder pra ela. Que o protagonista, pai da Angela,
leva ela na casa de uma das meninas que tá possuída pelo demônio e ela entra como se ela fosse ali Maria. Ela entra lá, o demônio na frente dela, ela faz aqui, ó, eu te rejeito. Cara, isso foi ridículo, velho. Isso foi ridículo. Eu até dei o exemplo pro André. Imagina só, a Giovanna tá aqui. Ela pega e mata o André. Em vez de eu chamar a polícia, eu chamo o Ulysses Campbell. Não, eu vou chamar o Ulysses Campbell, não vou chamar a polícia. Não, eu vou chamar o Ulysses Campbell. O Ulysses Campbell escreveu os livros das mulheres assassinas. Então ele que vai resolver o meu problema. Que é isso, e outra coisa, cara? Ele descobre ela no YouTube. Uma televisão ali do YouTube, ela fazendo um relato. E aí você pode até argumentar, não, mas o pai era ateu, então ele não sabia direito onde buscar. Mas peraí, né, gente? É ateu, mas a gente tá em 2023, né? Ele é ateu, tem isso aqui, mas você tá vendo tudo que a filha tá passando, cara. Você tem isso aqui, né? Você tem o celular e você tem a experiência própria dele. E assim, é simples. Você tira a personagem do filme, não muda absolutamente nada. É tão vergonhoso o que essa personagem, porque ela aparece, ela chega como uma autoridade suprema. Aí ela vai exorcizar, e aí já tem... Aí eu já vou plantar aquilo que eu vou falar daqui a pouquinho. Que é uma das vergonhas. Que é uma das vergonhas, que assim, no começo do filme eu já saquei que existe uma pluralidade na questão da religião. Até aí nenhum problema, tá? Até aí nenhum problema. Porque você não precisa ser padre para ser... que Deus autoriza o ser humano a fazer o exorcismo. Não interessa, a autoridade é divina, entendeu? Agora, pra você precisa me contar a história de quem vai exorcizar qualquer... Se o nome do filme é Exorcismo... Exorcista. O Exorcista, né? É sobre o exorcismo. E vem de uma sequência clássica e clara. Eu quero saber de quem vai exorcizar. Eu preciso desse desenvolvimento. Então, já no começo, já senti que também é da lacrate. Isso aí, que é uma forma de você diminuir o cristianismo. E aí ela vem, em nome de Deus e todos os deuses... tentando exorcizar a menina. Eu achei que ela ia invocar Poseidon. Não, e assim, por Hades. Isso. Por Atena. Em nome de Atena. Por Atena, pelo Ceia. E aí, o demônio vai e com um crucifixo e cega ela com os 2 olhos. Cara, o demônio cega ela, gente. Ela foi pra ser... Assim, mas eu não... Imagina, você tá pegando tá pegando fogo perto da sua casa, do seu apartamento, você vai lá. Assim, ó. Você vai se queimar. Você precisa se preparar pra ir até lá. Quando o filme, ele te dá uma falsa intenção de que aquela pessoa tá preparada pra alguma coisa. E aí quando chega lá, parecia um filme de comédia. Parecia aqueles besterol dos anos 90, que o cara chegava e dava mó... Aí pra fazer o contraste com o humor, ele era um burro, ele era um imbecil. Era a mesma coisa, porque ela chega como autoridade no assunto... Vai sozinha, entra na casa. Nem conhece, nem conhece, a porta tá aberta, vai entrando, vai Corinthians. Chega, em nome de Deus e todos os deuses, tá? Aí o demônio dá risada da cara dela e cega, tira os 2 olhos dela. Mas que papelão horroroso. Horroroso. Uma senhora de 90 anos. Que isso? Cara, uma senhora de 90 anos tomar 2 estocadas daquela no olho, meu, é morte na hora. E aí ela fica de olho fechado, tipo Shiryu, o filme todo cega. Cara, que coisa vergonhosa que fizeram com o personagem da Chris McNeil, cara. Vergonhosa. Continuando, vocês vão ouvir muito falar sobre vergonha, tá, nesse vídeo. Vergonha número 3, entra a questão da lacração. Por quê? Porque assim, é uma profunda falta de respeito, conhecimento, fidelidade e subestimar a inteligência do fã da obra, ou não precisa ser nem fã, tá? O cara que assistiu. A Chris McNeil, em nenhum momento... E quando eu assisti o Exorcista, assisti esse final de semana, atentaço, com a Bíblia na mão... eu queria só ver a hora. Não, isso não acontece quando ela chama o padre. E ela conhece o padre Carras, troca uma ideia. E aí ela sai
do protagonismo e aí entra o padre. Isso é feito brilhantemente no filme. Primeiro, a Chris é a protagonista junto com a filha, depois há uma troca e entra o padre Carras ali pra conduzir a cena. Isso é brilhante, tá? E quando ele chama o padre Wolverine, que é dublado pelo saudoso Isaac Bardavid, que Deus o tenha, cara, em nenhum momento ela troca ideia com o padre sobre acompanhar o exorcismo. Mas não tem nem menção sobre isso. Nenhum dos dois. Zero! E aí ela vem e fala que ela não participou do exorcismo da Regan por culpa do patriarcado. Aí a gente vai somando, tá? Vamos somando com o que o André tá falando. Vamos somando todos os deuses, Deus e todos os deuses, vamos somando o patriarcado. E aí a gente chega no padre. Não, calma, tem a vergonha número 4, que é exatamente essa questão do André. Exatamente. Relativização o tempo todo, deuses e Deus. Então vai anotando, presta atenção. A gente tem por Deus e todos os deuses, a pluralidade da religião, e nós temos aqui o patriarcado, certo? E aí no final do filme, quando a moça, a freira, que não virou freira porque fez um aborto, ela fala, no final ela mantém esse discurso. Mantém. Que a gente sabe desde que foi colocado pra gente desde o começo do filme. Porque existe o diabo, então os deuses e todos os deuses e suas crenças. Então assim, aqui a gente tem uma relativização dos deuses, uma pluralidade de deuses. E isso é um enfraquecimento do cristianismo, claro. Claro. Entendeu? Que é uma das... Aí você vai, novamente, Deus e todos os deuses, toda a intenção do filme, a lacrate. E aí é lógico que eu posso tirar essa conclusão. É claro que eu posso tirar. Pode. Entendeu? Principalmente por tudo isso que o filme me passou e principalmente o que acontece com o padre. Exato. Que querendo ou não, o padre, ele é uma figura cristã. Ele é uma figura de autoridade cristã. É isso aí. E é o único que morre. Exato. Então... E é o único que morre e é o covarde. Então assim, a vergonha número 4 é a relativização de... Porque essa questão do André... Galera, isso é muito sério. Existem várias menções durante o filme inteiro sobre Deus e deuses. Que deuses, cara? E só pra complementar o que o André falou, você tá falando de uma sequência do filme do Exorcista. E o cargo exorcista é um cargo católico. O nome exorcista, tá? Ele é um cargo da Igreja Católica. E você vê a intenção do filme que em vários momentos... Não, porque em vários momentos da história nós tivemos exorcismo em que não havia religião. Isso! Você vê essa pontuação gigante, tá? Gigantesca. E novamente, antes de querer me encher o saco aqui, tem preconceito, eu sou cristão. Pra mim, é o Deus de Abraão, é o Deus da Bíblia. Agora, se você quiser me contar um exorcismo fora do âmbito cristão, conta direito. Conta direito, eu preciso entender como é que funciona isso aqui. Não joga ali, não faz um bolo. Não cospe joga, fogo. Não dá um dalcinho ali no meio. Entendeu? Não joga ali no meio que você precisa me contar essa história. Porque se você tá falando do demônio, o demônio existe da religião cristã. Nas outras religiões existe também. Tudo bem. Mas a maior de todas é a religião cristã. E que lida diretamente com isso. Continuando então pra vergonha número 5, o padre. Galera, isso aí... Eu sabia que alguma coisa ia acontecer com o padre por conta de todas essas pistas que o filme tinha me dado. Só foi a minha conclusão. Cara, o padre, que no primeiro Exorcista, por falta de tinha um 2... importantíssimos. A gente tava até conversando aí, o André, que a gente não gostou da morte dos padres no filme do primeiro Exorcista. Mas se você for olhar pelo âmbito do sacrifício, eles morrem e a Regan é salva, né? Então há um sacrifício ali. Sim. Dos padres. Há um ato heróico. O padre Wolverine fica meio ambíguo, né? Se ele morreu porque o demônio matou ele, ou se ele teve um ataque cardíaco lá, porque ele também já tava no pó da rabiola, se espreguiçasse, Deus levava. Mas assim, ele tomou até um remédio no banheiro. Agora, galera, o padre aqui, ele aparece na metade do filme sem aprofundamento nenhum. Ele surge. Sem background nenhum, sem ênfase, nada. Aparece ele conversando ali com os bispos, falando sobre o exorcismo, mas depois simplesmente ele se nega a fazer o exorcismo. Ele se nega.
a fazer o exorcismo. E aí, de repente, tem uma personagem que queria ser freira, acabou não sendo porque cometeu um aborto. E aí o padre dá autoridade pra ela, meu. E ela começa a fazer o exorcismo e o padre fica no carro, cara. Aí você tem outra pista, né? Da freira que fez o aborto, tem mais autoridade que o padre. E qual é a mensagem que passa isso pra você? O padre fica no carro, e aí o pai da menina, da protagonista, chama ele vai no meio do ritual, chega como se fosse... A chegada dele parecia o Homem de Ferro chegando. Gente, aquilo foi vergonhoso. Aquilo já é vergonhoso, assim, o cara vai resolver. Aí o exorcista ainda mata o padre com fanservice. Olha que coisa. Usa um fatality de fanservice. Cara. Que vai girando o pescoço do padre. Aí fica complicado, né? Fica muito complicado. Eu já esperava algo do gênero, porque é normal, diante do período cultural que a gente vive, a forma de você minimizar e ridicularizar o cristianismo, seja com figuras, ou figuras de pastor, figura de freira, ou figura de padre. Normal isso aí. A intenção do filme é essa, é uma coisa moderna. É uma coisa muito moderninha. E a cena do padre é ridícula. É ridícula a cena do padre. Não, e pra complementar só o que o André falou, o padre chega andando em câmera lenta. Como se ele fosse o Homem de Ferro chegando na sala. Todo mundo ali, 300 mil religiões, cada um falando de um jeito, cada um rezando pra um santo. Chega o padre andando em câmera lenta, tocando uma trilha sonora. Aí ele chega mesmo, todo mundo afasta, ele começa ali a fazer, usar aquelas línguas, né? Como é que é o nome da língua? Latim. Latim, começa a falar em latim. O demônio olha pra ele e quebra o pescoço do padre. Que é isso, cara? Horroroso. E aí a gente continua pra vergonha número 6, que é o ritual do exorcismo. Galera, essa parte foi uma parte que eu não acreditei que eu tava assistindo isso. Porque se você falasse pra mim que aquilo era uma cena de um filme chamado Trapalhões, o Exorcismo, eu acreditaria, e seria de comédia. Porque você pega pessoas completamente aleatórias que estavam fazendo uma pontinha ali no filme, você joga todo mundo e faz um exorcismo aí. Então você tira completamente a autoridade divina disso. E descaracteriza o filme. Não, e você deixa a situação caótica, porque ninguém tem experiência com aquilo. Você junta 5 pessoas pra resolver um crime e cada um é de uma outra área, menos de crime. Assim, é completamente... Ian, vai fazendo aí, vamos falar isso aqui. É um negócio vergonhoso. E diminui o conhecimento que é necessário e a autoridade divina pra você fazer um exorcismo. Você diminui tudo isso. Você joga uma turma ali, Power Ranger da religião, cada um pensa de um jeito, joga todo mundo numa sala e vambora. Cada um fala uma coisa, cada um fala uma frase e que vai dar certo. É vergonhoso isso, galera. Caraca. E novamente, independente da sua religião, se você queria contar essa história, se aprofunda nisso. Sabe? E se você tem algum parente, filho ou filha, a situação do filme, que tivesse passando por isso, você ia chamar uma autoridade. Você não ia na rua com a bandeira, alguém exorciza aí? E foi isso. Chamou um cara, um Uber, um 99 táxi, juntou a turma aí, ó. Faz aí, meu. Sabe, que bagunça, que coisa patética foi isso. Foi horrível. Porque uma das coisas do Exorcista de 73 que é interessante é o ritual. É você entender e o conhecimento que o padre tem pra realizar a tarefa. E como é difícil o ritual, como cansa. Exato. E tem, né, as pausas. Não fala, não conversa, olha pra baixo, se concentra. Tudo isso. Mas aqui foi uma bagunça, cara. Não sabia, outro ali pulando, a outra dá um yoga fire ali, ó. Pô!
dá um Yoga Fire, pá, ali, né? Nossa! Que tem ali um protagonismo, Tem. que é a intenção do filme. Tem. Aqui não engana, colega. Não passa, ó. A intenção era essa, tá? Não Com passa. todos os alicerces que o filme me deu, eu concluo porque a partir do Yoga Fire ali, sai uma fumaça que drena o negócio. Mas aí é o seguinte... Ainda é muito difícil, né, o senhor, qual é o nome do diretor? David Gordon Green. É muito difícil ainda rejeitar o cristianismo, né? Então vamos manter um pouquinho o cristianismo aqui, mas só de fachada, porque de fundo eu vou resolvendo de outras formas. Vários deuses, todos os Isso. deuses. O Yoga Fire aqui vai ser principal aqui do meu exorcismo. Então a intenção é essa. Se você discorda, não tem nenhum problema. Mas pra mim foi muito claro, porque foi mostrado, foi falado mais de uma vez e representado em várias cenas, como a morte do padre aqui e o padre covarde. Então, o filme me deu vários elementos pra tirar essa conclusão. E esse exorcismo foi o negócio mais patético que eu já vi. Foi ridículo, péssimo. E pra concluir, a vergonha número 7, porque a vergonha número 7... É estratégica. É estratégica, porque aconteceu isso lá no cinema. Porque enquanto tava rolando aquele festival, né? Porque aquilo não foi um exorcismo, aquilo foi um festival. Foi. Parecia o Lollapalooza ali, cara. Aquilo ali foi um festival, né? Vergonhoso, festival da vergonha. Enquanto tava rolando aquilo, a Chris McNeil, que tava no hospital Shiryu, cega, tava acompanhando toda a situação, sentindo, cara. Ela teve uma experiência só. Entendeu? Aí você vai falar, mas o diabo, o demônio, quando viu ela, falou dela, falou da Regan. Não tem conexão. Ela não é nada. Ela é uma senhora idosa, né? De 90 anos que tava em casa. É que queriam dar um significado maior pra presença dela, que foi ridículo. Isso, porque na hora ali, quando já estão conseguindo exorcizar ela, aí vai trazendo ela pro jogo. Tem uma visão. Pra você trazer aquele elemento que valida, que é a personagem do clássico, aparecendo no clímax. Ridículo. E aí, depois que exorciza... Meu, e assim, eu ia falar a vergonha número 7, mas eu preciso fazer um apontamento aqui. A menina que morre vai pro inferno por quê? Então. Que tipo de pecado ela cometeu pra ir pro inferno? Uma menina de 13 anos de idade. Não fala, né? Enfim, a vergonha número 7 é a hora que a Chris McNeil tá lá na cama, né? Cega, e aí chega a Regan. Que parece que tá mais velha que ela, né? Chega a Regan. Né, porque o filme diz que a Regan virou as costas pra ela, porque ela publicou o livro. E aí chega a Regan. Aí o que acontece com o cinema? Olha, Regan. Que lindo! E aí termina com a trilha clássica. Ai, que lindo! Esqueci todas as besteiras que eu vi, porque eu vi as mãe e filha se encontrando. Malandro! David Gordon Green pra cima de nós, cara! E eu faço até uma pergunta pra galera especialista. A menina, segundo o que o filme fala, a loirinha, ela vai pro inferno porque ela não tinha sido batizada. Que a mãe fala, deveria ter tido. Mas o pai da Angela... O pai da Angela é ateu. Em que momento ela foi batizada? E... porque no começo do filme existe uma proteção pra gravidez. Será que isso valida? É uma simples dúvida. Outra coisa, o filme ele tenta fazer um paralelo rapidinho. Ele tenta seguir o primeiro, porque vão quando as meninas estão sofrendo já os estágios iniciais de possessão, vem os médicos, Sim. Vem o pessoal do hospício. É a linha muito parecida com o primeiro. É. E até o pai, que é ateu, no primeiro, no original de 73, quando tem um crucifixo, a mãe da Regan fala, quem que colocou isso aqui? Não é pra colocar. Então existe até uma intenção de contar a mesma história. Aqui o pai é ateu. No original, a mãe, ela não é declaradamente ateia. Só que é um lugar parece que é bem longe da religião. Então, eles tentaram fazer a mesma leitura. Sim. Só que com uma, né?
E outro, o que aconteceu, né, ali, quando elas sumiram e tal, que podia aprofundar um pouco mais isso. Ou seja, é um filme podre, tá? É um filme podre com intenção lacrate e é isso. Não, mas pra qualquer ateu, se você visse a tua filha fazer o primeiro sintoma, você já vai falar assim, não, tem alguma coisa que é espiritual ali. Que acontece com a Chris McNeil no primeiro. Ela busca a ciência... Só que num determinado momento, ela busca o padre. Ela fala, porque um médico sugere pra ela. Então, exatamente. Aí... Você acredita em espiritismo? Essa questão. A ciência que leva à religião. Só que aqui não... Hoje, né? Hoje é muito difícil acontecer isso. Mas, cara, é um filme... É muito ruim, cara. Nota, André? Eu vou dar nota 2. Eu dou nota 2 também. Péssimo filme, um dos piores do ano, com toda certeza. E eu quero saber aí a opinião de vocês, que é muito importante. Coloquem, lembre-se, discordou, tranquilão, vai na moral aí, coloca seus comentários, seus argumentos, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal, vá no site da Linhagem e até o próximo vídeo.